Olá, bom dia! Bom dia para você que está aqui assistindo essa transmissão. Eu sou o professor Rogério Pinho. Cadê meu nome? Cadê meu nome? Oh, meu Deus. Meu nome não está aparecendo. O que eu fiz? Bom, não tem problema. Não tem problema. A gente aqui. Aí, professor Rogério Pinho. Sociologia hoje, sociologia, segundo ano do ensino médio. Você pode ver, estou aqui na sala da minha casa. Olha só, que beleza. A sala da minha casa, com o cenário das nossas aulas agora. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Bom, vamos lá então. Hoje, o conteúdo aí da aula é o conteúdo do segundo ano do ensino médio, certo? Vamos lá para a apresentação de slides, para a aula mesmo. Já vê aí a nossa janelinha. Pois bem, vamos lá. Cadê você? Cadê você? Aqui. Então, Sociologia, segunda série de ensino médio. Pega aí, esse conteúdo ainda é da sua apostila, volume 1, são os dois últimos momentos aí, tá? Momento 1, aliás, momento 8 e momento 9 da sua apostila do segundo ano de ensino médio, páginas 76 e 78. A gente vai começar o segundo bimestre com esses dois assuntos aí, estabelecidos e outsiders. Professor, que raios é isso de estabelecidos e outsiders? Eu vou dizer para você, meu caríssimo, Os Estabelecidos e os Outsiders é um livro que foi escrito por um sociólogo alemão ou polonês, que quando ele nasceu era Império Alemão, era Prússia, por causa da idade que ele tinha, e aí depois virou Polônia, então é confusão, que é o Norbert Elias. Ele é um dos autores de Os Estabelecidos e Outsiders. E o outro é o John Scottson. Os dois, não tem fotinha dele, por isso eu coloquei aqui na capa do livro, da edição da Zahara Editora. Os Estabelecidos Outsiders, ele conta uma história de uma vila inglesa, uma cidadezinha inglesa, onde você tem, nessa cidadezinha, você tem justamente uma população que vive ali, que mora, né, naquela cidade, e o que ele chama de estabelecidos é justamente as pessoas que residem nessa cidade. Então, você está lá, né, existe um lugar, existe aqui a nossa cidade, vamos supor Pindamonhangaba. Pindamonhangaba no seu início, vai aparecer uma casinha, né, uma família, um povo, e de repente aparece um outro pessoal, e esses padrões, né, são ali mantidos, e existe um padrão, de repente esse padrão ele é mantido mais uma vez, ele continua ali, esse padrão, mas uma hora ou outra aparece um estrangeiro, uma pessoa de fora, uma pessoa que não está dentro daquilo que foi estabelecido, daquilo que está estabelecido entre as pessoas. Esses três primeiros aqui que apareceram, vou voltar aqui, esses três aqui, é aquilo que o Norbert Elias vai chamar de estabelecido. Esses estabelecidos acabam formando, por assim dizer, a base de uma sociedade, de um grupo social. O outsider é aquele que vem de fora e que não faz parte desse grupo. Geralmente, quase sempre, ao longo da história, os estabelecidos, eles se distanciaram dos outsiders, se colocando numa posição superior e diminuindo os outsiders, relegando a eles ações que não se queriam mais fazer, não se desejavam mais
fazer, certo? Então, para te dar um exemplo de como que isso acontece. O brasileiro, ele vai como imigrante para os Estados Unidos. Existem trabalhos que um norte-americano não quer mais realizar, tá? Vou dar um exemplo que é a questão de trabalhos domésticos, né? Limpar as casas. Então você vai ter muitos estrangeiros fazendo esse trabalho lá, principalmente, no nosso caso, principalmente brasileiros, né? Você vai ter muito brasileiro trabalhando com limpeza doméstica lá nos Estados Unidos. Então, isso daí é uma maneira de você colocar, se mostrar como estabelecido e apresentar aos outsiders, entre aspas, onde é o lugar dele, tá? Então, isso acontece muito. Dentro dessa questão aí dos estabelecidos e dos outsiders, a gente tem, por exemplo, no Brasil, o samba. O samba, ele é um outsider que se tornou estabelecido. Esse conceito do Norbert Elias, ele vai deixar de ser exclusivamente para pessoas e a gente vai trabalhar e vai perceber que essa questão do estabelecido do outsider, ele também chega em outros grupos, em outras situações, tá? Então, o samba é um outsider brasileiro. O samba, na primeira metade do século XX, ele era odiado, ou ele não era aceito, e, por assim dizer, ele era até perseguido. Se você fosse encontrado na rua sambando, tocando samba, você corria risco de ser preso. Depois, obviamente, que o samba se tornou uma identidade, né, do Brasil. Se tornou algo que é identitário, que faz parte aí da, nossa, da nossa cultura, da nossa maneira de pensar, de agir, de se comportar, né? Então, você tem essa questão do samba muito forte, do brasileiro sai do país, o pessoal já liga, obviamente, o samba e tal. Acho que todo brasileiro sabe sambar, né? O estrangeiro, acho que todo brasileiro sabe sambar. Então, o samba, ele era um outsider que ele se tornou um estabelecido. Ou seja, o samba era algo, né? Uma coisa, era uma parte da música que estava fora, totalmente fora do que a gente imagina e estabelece, com aquilo que a gente hoje tem como identidade, certo? O samba era uma coisa que não era nossa identidade, inclusive era rejeitado, e hoje ele passa a ser nossa identidade. Qual outros, porque existem então aí outros outsiders, né? Eita, o que aconteceu aqui? Estou tudo branco. Cadê você? Eu acho que eu animei o negócio. Eita, aí, agora sim. Fiz uma animação no lugar errado. Acontece. Existem outros outsiders aí na, na nossa sociedade hoje, né? Vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que vocês usam muito, inclusive a gente está usando agora, que é o Facebook. O Facebook é um outsider. Quando ele aparece, ele não aparece como uma coisa assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Talvez você esteja ouvindo nesse momento o meu lobisomem. O lobisomem que eu criei em casa. Olha só, o nome dele é José, ele tem mais de 80 quilos, é praticamente um outro eu, né? É um clone meu em forma de lobisomem e corre o risco de arrancar sua perna caso você venha aqui pular o meu muro. Né? Tudo bem. Muito obrigado, José, pela participação. José quis contribuir aqui, falando que o Facebook realmente é um outsider, né? Se você não ouviu, beleza. Você fiquei parecendo um retardado aqui. Mas se você ouviu o José, é isso aí. Um beijo pro José. Bom, deixa eu ver aqui. Cadê você? Cadê você? Aqui. Bom, bora lá então. No Facebook ele é um outsider, né? Ele não aparece como algo que é padrão, que é estabelecido, todo mundo usa, ele é até meio rejeitado. Pum, de repente aparece o Orkut também, né? O Orkut ele era meio
O outsider se torna um estabelecido e deixa de existir porque outro estabelecido aparece, que é justamente o Facebook. O rap, um ritmo norte-americano, né, que é um outsider, talvez em alguns lugares seja ainda hoje, mas ele já não é mais outsider como ele era antes, já não é mais tão rejeitado, hoje ele é aceito, ele é querido, hoje ele é desejado, hoje ele é buscado, né? O rap nasce justamente com a intenção de fazer uma crítica, de mostrar uma realidade, falar de uma realidade que ninguém falava. Então, o rap era um outsider, era ouvido por um grupo muito pequeno, né, que são, que eu ouvi falar de uma cultura restrita, ou mais ampla, menos restrita, mais conhecida, que é o caso do samba, que era super restrito e se tornou super conhecido. No caso do rap também, que era super restrito e se tornou super conhecido. Existe uma identidade hoje bastante alargada, vamos dizer assim, do rap. Esse vermelhinho aí, esse lacinho vermelho é da campanha de combate à AIDS, né, de luta e prevenção contra a AIDS. Os doentes de AIDS, eles foram outsiders e durante muito tempo, né, eles foram rejeitados mesmo. As pessoas tinham um preconceito muito grande com quem era doente, tinha contraído o vírus da AIDS. Hoje, eu acredito que isso tenha melhorado, não vejo, não ouço falar tanto assim como algumas pessoas falavam antes. E quando a AIDS apareceu, a AIDS era a doença dos homossexuais, que Deus mandou para castigar e tudo mais. Então, não entendo hoje que ele seja, né? Que ele seja como que quem tem AIDS hoje seja um outsider, né? Eu não entendo dessa maneira, porque felizmente as pessoas mudaram, né? Sua maneira de pensar em relação a quem está doente, né? Com AIDS. O WhatsApp ele também aparece como outsider e de repente ele se torna um estabelecido, era uma coisa bastante restrita, bastante pequenininha. De repente ele se torna um estabelecido e ele faz tanto, causa tanto incômodo que a empresa do Facebook, né, a empresa do Mark Zuckerberg, compra o WhatsApp justamente para que ele deixe de ser um incômodo e passe a ser um recurso para o próprio WhatsApp. Fez isso com o Instagram também. Esse lacinho roxo aí, do janeiro roxo, é justamente do combate ou de prevenção, tratamento à hanseníase, ou lepra, né, popularmente conhecido como lepra. A hanseníase, quem tem a doença de Hansen, quem tem lepra, ele era extremamente rejeitado, a ponto de, por exemplo, você ter na antiguidade bairros que eram só para leprosos. Só para leprosos. Se você tem lepra, vai para lá. É meio como se fosse entre aspas, assim, um inferno, sabe? É isso mesmo. Só tem leproso, não pode ir, ninguém pode ir e tal. Tem um texto bíblico, eu não me lembro, que fala sobre Vale de Dores, mas ele faz referência a um lugar, a uma região que tinha em Jerusalém, que era só para leprosos. Eu não me lembro agora exatamente o texto. Mas tem um texto bíblico que ele faz referência a um bairro que tinha em Jerusalém só para leprosos. Só para leprosos, só tinha leprosos. Então a pessoa que tinha lepra era tida como morta, porque ela deixava o convívio social, ela não podia conviver mais. Quando foi descoberto, por isso ela passa a se chamar hanseníase, não mais lepra, quando esse médico, o nome que dá nome à doença agora, né, descobre um tratamento, então as pessoas percebem que não é uma coisa assim tão absurda e que é possível ser tratado, possível ser curado quando identificado. Outro outsider é a arte, na verdade, né? Eu coloquei aqui a máscara do teatro, mas na verdade é a arte. O artista, durante muito tempo, ele era um outsider. Raul Cortez, se não me engano, tem uma entrevista do Raul Cortez, que é um ator brasileiro. Ele fala assim que o pai queria que ele fizesse direito e ele queria ser ator. Ele foi fazer direito, ele fez direito, estudou. Quando ele terminou a faculdade de direito, foi a formatura dele, ele pegou o diploma, entregou na mão do pai e falou assim: pai, tá aqui o diploma que o senhor tanto queria, agora eu vou ser ator. Entregou o diploma na mão dele e foi ser ator, né? Se não me engano, é Raul Cortez mesmo. E outros artistas também
que foram, vamos dizer assim, rejeitados pela sua família porque só queriam ser artistas, só por isso. Eles só queriam fazer arte, né? Então, eles foram rejeitados e a arte, ela foi um outsider. Hoje as pessoas, pelo contrário, querem ser atores, né? Querem ser atrizes, querem estar na música, querem estar inseridos. A rede social está aí para isso, para mostrar que as pessoas querem essa exposição, né? E que ser artista, ser ator, ser atriz, ser músico, não é algo que é ruim. Antigamente era tido como ruim, os pais achavam que se as filhas virassem atrizes, seriam prostitutas e tudo mais. Então tinha essa conversa aí. O Uber é nossa, talvez um outsider aí que sofreu muito no Brasil quando chegou. Os taxistas queriam bater no pessoal que fazia Uber, né? De repente o Uber se tornou aí um estabelecido e hoje muita gente usa, né? Muita gente usa o Uber. Quem mais? O que significa isso daí? Talvez você que está assistindo, você nunca saiba o que significa isso daí. Porque nos anos 80, esse óculos com esses paradrapos aí no meio juntando ele, era um símbolo nerd. Os nerds nos anos 80 eram rejeitados, eram tidos como piada. Muitos filmes foram feitos nos anos 80, no início dos anos 90, com a temática de que o nerd se vingava dos valentões e tal. De repente, essa temática perdeu o sentido, por quê? Porque hoje em dia é legal ser nerd, o nerd se tornou estabelecido, o nerd hoje tem o seu lugar de fala, né, como o pessoal tem cunhado aí esses conceitos. O nerd tem o seu lugar de fala, o nerd está estabelecido, o ser nerd é muito bom hoje, né? Quando eu era aluno, ser nerd não era tão bom, mas hoje ser nerd é maravilhoso. O cristianismo foi um outsider durante um tempo, né? Ele viveu à margem da sociedade, sendo perseguido, inclusive, e ele, de repente, se torna um estabelecido. Assim como o cristianismo, outras religiões também são outsiders e que acabam assumindo agora um status menos outsider, começam a se estabelecer. Um exemplo disso daí são as religiões de matriz afro, né? O candomblé e a umbanda. Elas, durante um tempo também foram outsiders, ainda não são estabelecidas completamente, mas deixaram de ser motivo de muitas perseguições. Não que não haja, ainda há quem persegue, sim, ainda há, sim. Por isso que eu estou dizendo que a lei ainda não é estabelecida, porque ainda não há esse respeito a essa diversidade da crença, né? Ok, eu sou cristão, o cara me quer ser, eu não posso chegar nele, eu vou queimar aqui o seu terreiro porque eu quero que você seja cristão. Isso daí, né, essa atitude não é nem cristã, né? Enfim, não quero entrar aqui nesse mérito, mas outras religiões também estão nessa situação aí de outsider. Eu mostrei o cristianismo, só porque o cristianismo talvez seja o nome mais conhecido aí. Mas, no caso do Brasil, as matrizes afro estão passando por esse processo de deixar de ser outsider para passarem ou para se tornarem estabelecidas, espero que respeitosamente o quanto antes, né? Então, existem outros outsiders que talvez você não pense que são outsiders. Vamos cá. Quem são esses outros outsiders aí? Os homossexuais, né? Eu coloquei aqui a bandeira aqui do movimento, né? Mas os homossexuais ainda são outsiders e que têm se tornado estabelecidos, têm encontrado um espaço, têm ganhado direitos, né? Antigamente os homossexuais tinham que se esconder porque eram perseguidos e mortos. Hoje eles já não precisam mais se esconder, apesar de ainda haver quem queira persegui-los e matá-los. Isso é um fato, né? Não tem como negar isso. São menos pessoas? Sem dúvida que são menos pessoas, mas a questão é que às vezes essas pessoas que são menos, elas têm mais força e aí elas acabam aparecendo mais, falando mais e parece que é muita gente querendo que isso aconteça e obviamente isso é ruim. Outros outsiders são as mulheres, né?
mulheres outsiders que estão se estabelecendo e cada vez mais estabelecidas dentro da sociedade. A mulher não podia votar, mulher não podia usar calça, mulher não podia trabalhar, mulher tinha que ter, era uma obrigação, mulher tinha que ter o salário menor que o homem, mulher não podia, no trabalho, não podia se posicionar. Hoje você tem essas coisas mudando, mulheres assumindo cargos de importância. Você tem a Angela Merkel, que para mim é a governante mais fabulosa do planeta, porque essa mulher, ela conseguiu, eu não sei quanto tempo a Margaret Thatcher ficou como primeira-ministra inglesa, mas a Angela Merkel, para mim, bateu as marcas. Essa mulher é respeitadíssima. Do ponto de vista político, eu tenho que admirar essa mulher, porque ela é fantástica. Enquanto outras não. Outras, obviamente, mas aí não é questão de ser mulher, é questão justamente da habilidade ou da sei lá, seria da habilidade política mesmo, talvez seja essa a palavra. Por conta do trabalho, né? Não tem um trabalho tão relevante quanto a Angela Merkel. A Angela Merkel é fabulosa. Como primeira-ministra, ela tem levado a Alemanha a uma ascensão econômica a ponto de colocar a Alemanha como um país mais forte do bloco europeu, né? Então, não tem o que dizer sobre a Angela Merkel. Ela é fantástica. E as mulheres têm assumido aí esses lugares, né, esse espaço, deixado de se colocar, apesar de que algumas ainda se colocam, mas deixado de se colocar numa posição de objeto, né? Eu não quero ser uma mulher objeto, uma mulher que seja aceita só porque é, entre aspas, gostosa, uma mulher que seja aceita só porque pousou nua numa revista, uma mulher que seja aceita só porque, sei lá, esse tipo de coisa. Mas isso não pode? Pode, ela pode fazer o que ela quiser, pode. Pousar nua se ela quiser. Estou dizendo a mulher tem se estabelecido como alguém além do corpo, né? Além do físico, alguém que tem coisas muito mais relevantes a acrescentar na sociedade do que ficar se mostrando. É isso que eu estou querendo dizer. Assim como homens também, né? Os homens também precisam deixar de ser, assim, outsiders no campo do sentimento, das emoções, e se estabelecer como pessoas que assumem uma sensibilidade, que não ficam aí com esse, eu sou o machão, opa. Então, para mim, isso aí também não deixa de ser uma mudança de outsider para estabelecido. Outro outsider estabelecido, eu coloquei aqui o Martin Luther King, mas são os, eu não sei se dizer preto ou negro, eu não gosto de dizer negro, já falei disso, porque negro tem uma conotação para mim um pouco estranha, mas as pessoas com pele preta, né, já que é uma cor, preta é uma cor, elas têm encontrado e buscado e lutado cada vez mais para deixar de ser outsider. O caso eu coloquei o Luther King aí porque ele é alguém que lutou por esses direitos, né? Por direitos civis, foi morto por causa disso. Agora, com essa questão do George Floyd nos Estados Unidos, aparece o nome dele novamente, né? Houveram protestos com quebra-quebra. E a última vez que aconteceu isso nos Estados Unidos foi justamente quando mataram o Martin Luther King, que era um cara pacífico, né? Isso causou aí grandes mudanças nos Estados Unidos, do ponto de vista da lei, e que agora os Estados Unidos precisam mudar do ponto de vista da mente, né? Do pensamento, e que o Brasil também precisa mudar, né? O Brasil também precisa mudar essa questão, como ele observa os negros, né? Ou os pretos no Brasil, tá certo? Mas são outsiders que foram chegando e se estabelecendo e se colocando. E esses três aí talvez sejam assim de grande relevância para a gente ainda continuar discutindo, porque eles ainda não estão seguros no lugar de estabelecido. Vamos lá, então. Vamos mudar aqui. Na verdade, esses são os mais novos. Outsiders? Quem será esse mais novo
outsider. Ah, não foi aqui. Esse mais novo outsider que eu tinha colocado aqui na apresentação e que não apareceu, deixa eu ver aqui se dá tempo. Deixa eu ver se ele muda. Se eu mudar aqui. Vamos ver. Peraí, hein? Peraí. Ah, eu tinha certeza que eu tinha montado esses slides certo. Isso, último, outsider. Oh, Jesus. Olha, você vai se surpreender, hein? Vai se surpreender com esse último outsider aí. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Então a gente tem aqui esses outsiders, vamos ver se muda. Ah, mudou. Quem é o mais novo outsider? Quem é o mais novo outsider? São as aulas online. Você já viu aí, né? Já viu eu editando, não deu tempo. As aulas online são o mais novo outsider. Porque a gente não tinha esse costume. Você ouve muito falar sobre novo normal. Esse novo normal é justamente a ideia daquilo que não era e que precisa ser. Tá? Então, as aulas online não deixam de ser um novo normal para quem está experimentando, né? Não deixa de ser um outsider que está... não que ele quer ser, a aula online não quer se estabelecer nesse ou talvez queira se estabelecer, não sei. Mas existem muitos cursos que eram presenciais, 100% presenciais, e que daí se tornaram online. Eu faço faculdade de pedagogia e meu curso de pedagogia é 100% online. As faculdades online, né, eram outsiders e passaram a ser estabelecidos, e a gente está vivendo esse momento agora de aulas que são remotas, e eu agora mesmo estou transmitindo para vocês aí essas aulas que são remotas, já faz meia hora, 32 minutos exatamente agora, que estou transmitindo para vocês esse vídeo, com esse conteúdo de aula, não é? Então é isso. Então, não deixa de ser aí um novo normal, né? Não deixa de ser um outsider que está se estabelecendo. Opa, ficou com barulho aqui. Fica sem som. Isso aí, amigo. Eita, não. Bom, vamos continuar aqui. Então. Opa. Aí. Então, aula online é um novo outsider. Beleza. Ainda pensando em tudo isso aqui, outsider estabelecido, tal, como que isso aqui funciona? A gente geralmente pensa que aquilo que é natural, ou existem coisas que são naturais, né? Talvez você tenha visto e ouvido aqui falando assim, nossa, eu achava que o samba sempre foi assim, que essas coisas não é, nem sempre elas foram naturais. Nós costumamos naturalizar as coisas, né? E falar assim, não, isso é normal, isso é natural, sempre foi assim, a gente imagina que sempre foi assim. O samba sempre foi querido, o rap sempre foi ouvido, as mulheres sempre tiveram o espaço que elas têm, os pretos sempre tiveram o espaço que eles têm, os homossexuais sempre tiveram esses direitos que eles têm, o que não é, né? O que não é um fato, não é uma verdade. Só a gente olhar na história que a gente não vê que a gente vê que isso não é real, né? Não é verdade, não é uma verdade, não é algo que seja real. Então, não é natural. Então, se eu penso em algo que é natural, eu preciso pensar isso aqui. Natural sempre foi natural, mas só que esse natural ele não continuará sendo, tá?
A ideia de natural que a gente tem é justamente essa. Ah, natural, ele sempre foi natural, sempre foi assim. A sociedade sempre se organizou dessa maneira. Só que ela nem sempre foi assim, acho que era isso que eu queria escrever aí. Faltou um N ali, né? Vou corrigir para ficar bonito. Você vai ver eu corrigindo aqui. Cadê aqui? Aqui, você está vendo agora eu falando a condição. Nem sempre, né? Foi escrito errado, professor. O natural nem sempre foi natural e ele não continuará sendo natural, né? Ele vai deixar de ser natural uma hora. Nem sempre. Vou dar um exemplo aqui, né? Tinha-se a ideia de que poderia se poderia escravizar as pessoas, então se tornou natural escravizar as pessoas. E aí não tinha cor para escravizar, tá? Não tinha cor. De repente, aquele natural da escravidão se tornou natural escravizar pela cor. Você entende? E aí ele se torna natural pela cor. Só que, obviamente, a gente sabe que não é natural escravizar as pessoas e um grupo de pessoas apareceu lá e falou assim, ó, não dá, tá? E rolou uma treta e, felizmente, a escravidão acabou. Acabou como princípio, né? Hoje em dia a gente precisa justamente buscar lugares que ainda tratam as pessoas como escravos e as escravizam para trabalhar nos mais diversos lugares, e a gente precisa lutar contra isso. Porque não é natural, né? Ou coisas que a gente imagina natural nem sempre serão naturais. Nunca foram, são hoje e deixarão de ser amanhã. A gente costuma falar muito em padrão. Padrão de beleza. O padrão de beleza hoje não é o padrão de beleza de 50 anos. Não é um padrão de beleza de 100 anos. Não é um padrão de beleza de um século, 2 séculos, 3 séculos, 5 séculos, 1000 anos. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Mudou. Dizem que Cleópatra era uma mulher maravilhosa. E aí, quando você vai fazer um filme sobre Cleópatra, você coloca uma mulher que é bonita dos padrões de hoje, não dos padrões da época da Cleópatra. Porque talvez se colocar uma pessoa que era bonita na época da Cleópatra, a ponto de dizer, nossa, olha só que linda Cleópatra, as pessoas hoje olhassem e falassem, mas isso aí é bonito? Não é bonito, parece uma coisa nova. Porque os padrões eram uns e hoje são outros. Então os padrões eles mudam, eles deixam de ser padrões. Os paradigmas, né, os modelos, como vão dizer aí os filósofos da ciência, os modelos, os paradigmas mudam. Então, dentro disso, a gente ainda tem a assimilação e a aculturação. Que raios é isso? Molhar o bico aqui, né? Porque ninguém é de ferro. A não ser o homem de ferro. Aliás, nem o homem de ferro, percebe? Olha só que coisa louca. Então, assimilação e aculturação. Que raios é isso aqui? Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de relacionamento de culturas diferentes, a gente vai pensar sempre em aculturação, ou deveria, né, pensar nesse processo, que nesse processo de conhecer outra cultura, se conectar com outra cultura, existe a assimilação e a aculturação. Um deles traz a substituição completa de valores, só que essa substituição de valores aí, ela acontece gradualmente, tá bom? Vai continuar aos pouquinhos, não é de uma hora para outra. E o outro é quando, de um estágio, vamos dizer assim, né, assimilação e aculturação são como se fossem estágios da mesma coisa. Então, a substituição de valor acontece gradualmente e depois tem uma perda total dos valores de uma cultura e se vive agora numa nova cultura. Vou dar um exemplo para você do que acontece daí. Um grupo de imigrantes vem para o Brasil, certo? E aí eles vêm, os japoneses, né? Que vieram para o Brasil, naquele navio Kassato Maru, vieram para o Brasil. Vamos supor, então, que eles viessem para o Brasil, se estabelecessem aqui, começassem a viver,
E aí eles vão assumindo a cultura brasileira, os traços do brasileiro, aquilo que o brasileiro gosta de fazer, gosta de comer, e vão abandonando aos poucos, vão substituindo os valores da cultura japonesa, eles vão substituindo esses valores, e aí ao ponto daquela comunidade japonesa que hoje vive no Brasil, não tenha nenhuma ligação cultural com os japoneses que chegaram no Brasil, mesmo eles sendo descendentes. Então, isso daí acontece dentro do processo de aculturação e assimilação. Quem são quem? A aculturação é quando eu começo essa substituição de valores, e a assimilação é quando eu assimilei completamente uma determinada cultura, né? Essa aculturação ela pode ser forçada ou não, geralmente não é atualmente, né? Não é forçada. Mas o Brasil tentou fazer isso com os índios, né? Tentou acabar com os índios agora recentemente, né? No início dos anos do século XX, o Brasil tentou fazer isso. Quando o Brasil se torna república, o Brasil tenta acabar com os índios, inclusive foi até pauta de reunião nossa na terça-feira, da Secretaria de Educação, e aí a gente começou o brasileiro, né, naquela época, criou-se um órgão que era justamente para fazer com que o índio deixasse de ser índio e passasse a ser brasileiro. Deixasse a cultura dele, perdesse toda a característica religiosa, de dança, de comida, da maneira de agir, de se comportar, aquilo que é próprio, que é típico, né, que a gente costuma falar que é típico do índio. Ele começou a deixar de... queriam que eles deixassem isso para se tornar brasileiro, vamos dizer assim. É muito perigosa a fala daquele senhor que felizmente não é mais o nosso ministro da Educação. Eu odeio o termo etnia, eu odeio o termo não sei o quê. Perigoso, né? Porque brasileiros, ok, brasileiros índios, né? Brasileiros alemães, se for assim, a gente tem que acabar com a Oktoberfest também, né? Que é uma festa que veio com os alemães para cá. E se eu não gosto de falar da etnia, da cultura do índio, não sei o que, brasileiro, eu não posso ter Oktoberfest. Eu não posso fazer Halloween. E daí também eu estou errado. Né? Se eu não posso falar de uma coisa, eu não posso falar de outra também. Não precisa ver isso, né? Com os olhares um pouco mais profundos, né, dessa questão. Então, a assimilação e a aculturação acontece isso. Imagine que então os índios deixassem completamente a cultura indígena, abandonassem, né? Não fossem mais identificados como índios, os seus traços culturais. Seria uma perda monstruosa para nós enquanto nação, enquanto país, enquanto cultura. Uma perda. Mas o Brasil tentou fazer isso. E precisa estar atento para ver se eles não vão tentar fazer isso de novo. Mas índio é tudo vagabundo, não sei o quê. Não estou discutindo isso, tá? De repente você defende essas ideias de retardado, mas não é isso que eu estou discutindo. Eu estou dizendo que foi uma tentativa do Brasil, do governo brasileiro no início do século XX, acabar com a cultura indígena, porque eles precisavam evoluir, né, como se fosse um darwinismo social, onde eles precisavam evoluir, a cultura deles era uma cultura não evoluída, precisava evoluir. Também foi a mentalidade dos europeus quando chegaram aqui, os portugueses quando chegaram aqui em 1500. A gente precisa ensinar esses índios para eles deixarem de ser selvagens, né? Estou tentando aí impor a força. E ao ponto que outras situações não são forçadas, né? A gente recebe, por exemplo, refrigerante, Coca-Cola, né? E aí todo mundo toma Coca-Cola, porque Coca-Cola é maravilhoso. O Facebook, né? Usei o exemplo do Facebook, do WhatsApp, do Uber, são coisas que eram usadas fora daqui, de repente passam a fazer parte do nosso cotidiano, da nossa cultura. Eu me lembro muito quando criança, a gente tinha nas pizzarias escrito assim, Disque Pizza. De repente mudou para Delivery. Por quê? Né? Porque acontece esse processo de aculturação.
Por que acontece essa modificação do termo? Disque pizza, que é muito claro, né, para você, disque pizza. Eu vou discar e pedir uma pizza, né, vou ligar para a pizzaria e pedir. E aí você liga para a pizzaria ou liga para algum lugar hoje e fala assim, vocês têm delivery? Né? Você poderia simplesmente dizer para o cara, vocês fazem entrega? Por que a gente vai assimilando? Né? Alguém nos obrigou a dizer isso? Não, alguém apareceu e de repente isso virou normal, percebe? Virou natural. Então, é preciso tomar cuidado para a gente não perder. E isso também aparece com outras palavras, né? Rogério, tenho problemas com esse pessoal que tenta tirar os artigos o e a e colocar x, colocar e, colocar arroba. Eu tenho problema com isso, por quê? Porque o artigo não tem nada a ver com isso, né? Menines, todes. Não, coloca todos, todas. É uma questão genérica. Também tem que parar com essa loucura. Mas é a tentativa de uma substituição, de uma estruturação ou de uma assimilação de uma linguagem. Mudar o artigo, e isso é o que eu, Rogério, penso, mudar o artigo não vai fazer com que as pessoas respeitem homossexuais, transexuais. Sabe, percebe isso? O artigo quer dizer nada. Se o indivíduo ele nasce com sexo masculino, mas aí ele faz lá a cirurgia, e eu esqueci um termo bonito para isso aí, mas faz lá a cirurgia de mudança de sexo, tá? Não é esse o termo, mas eu vou usar isso que é o que eu lembro agora. Faz lá a cirurgia. Muda, né? E aí deixa de usar um nome masculino e passa a usar um nome feminino. Eu sei que ele não nasceu mulher biologicamente, mas aí ele tem algum problema eu chamar essa pessoa que passou por essa situação, chamar de ela? Para mim, eu já não tenho problema com isso. Porque se eu for assistir a Nani People, eu vou falar a Nani People. Eu não vou falar o Nani People. Se eu vou assistir a Rogéria, né, que era uma transexual que bastante famosa nos anos 90, 80, se eu for ver a Rogéria, mesmo que a Rogéria diga que o nome dela é Astolfo, não, meu nome de batismo é Astolfo. Eu não chamo de ele de Astolfo, ou não chamo de O Rogéria. Eu chamo de a Rogéria. Por quê? Porque é assim que ele quer ser chamado. Então, chama, qual o problema? Então, quando a gente coloca aí essa questão da linguagem e quer modificar, fazer uma assimilação dessa linguagem para poder. Isso daí não faz diferença nenhuma, a questão do respeito, da, da tolerância, da boa educação. Ela não está dentro do ponto de vista da linguagem, é a mesma coisa é isso que faz a culturação e assimilação, porque ela é sutil, ela não é forçada, ela não vem obrigada, porque quando essa culturação e essa assimilação é forçada, obrigada, ela sempre vai trazer problema, e esse tipo de situação não se resolve, algumas coisas continuam sendo outsiders por causa dessa forçação de barra. Então, talvez seja necessário a gente repensar um pouco aí nessa coisa. Mas isso é um ponto de vista meu, tá? Não é da escola, não é de ninguém. Eu penso assim. Você pode discordar também. Aceito completamente a sua discordância. Não tem problema nenhum com isso. Porque eu acho que a grande graça é justamente as pessoas concordarem e discordarem. Certo, para mim? Então eu acho que está ficando claro aqui, né? Vou dar um exemplo para vocês disso aí. Falei do refrigerante, mas exemplo que tem, por exemplo, é o Halloween norte-americano, que chegou com uma festa para o Brasil e tem se tornando bastante comum ser festejado no Brasil, quando chegou outubro, inclusive.
você vê lugares enfeitando as lojas com motivos da festa. E se aceita doce, distribui doce, e o brasileiro tem feito isso daí, tá até bonito, é maravilhoso, é legal. E em Cosme e Damião, que também é uma festa que tem os mesmos, vamos dizer assim, princípios da distribuição do doce, é uma festa rejeitada, é uma festa por alguns, né? Assim, não é tão valorizada. 27 de setembro, né? Então, ao mesmo tempo que a questão do Halloween ser um folclore norte-americano, ele substitui o folclore nacional, que é no mês de agosto. Eu tenho um pouco de problema com o Halloween, justamente por isso, não com a festa em si, mas com essa substituição daquilo que é importante para nós, enquanto cultura brasileira, né, o folclore nacional, com a aceitar, assumir, festejar uma cultura que não é nossa. Não sei nem se eu escrevi certo Halloween, depois a professora de inglês, por favor, me corrija se eu escrevi errado. Mas percebe que existe uma mudança, uma substituição de valor. Eu me lembro de quando eu era criança na escola, e até mesmo enquanto aluno, a gente fazia festa folclórica, pintar saci, curupira, boitatá, fazer pesquisa, apresentar. Hoje parece que não tem esse movimento, né, na escola. No mês de agosto, falando sobre folclore nacional, querem até cancelar aí o Monteiro Lobato, o maior besteiro do mundo. Mas porque o folclore, a questão do sítio Pica-Pau Amarelo, as histórias, elas são anteriores ao Monteiro Lobato. Ele não escreveu essas histórias, ele não inventou elas. Monteiro Lobato tem uma sacada gigantesca de pegar as histórias populares do interior de São Paulo, que ele viveu e ouviu quando criança, transformar isso num livro, compilar isso dentro das histórias do sítio e popularizar isso. É parte da cultura nacional. Então, precisa ser valorizado muito mais do que o Halloween. Precisa, é necessário, é uma condição necessária. Certo, chegamos então aí ao fim. Chegamos ao fim, olha lá. Opa, olha lá. Chegamos ao fim então aí da nossa transmissão. Dúvidas? Eu gostaria que você me encaminhasse. Amanhã, às 10 horas da manhã, é a aula do terceiro ano do ensino médio, tá ok? Você que é aluno do terceiro ano do ensino médio, se você assistiu, por favor, agora, né, aliás, se você assistiu agora, por favor, volte amanhã para que você possa, então, ver o conteúdo da sua aula. Acho que é isso, não tem mais muita coisa para dizer, não. Hoje eu usei bem mais tempo, né, do que da semana, do que o de ontem, até porque o conteúdo é um pouco mais pesadinho, né, vamos dizer assim. Precisa de um pouco mais de discussão, tá bom? Um pouco mais profundo. Assiste aí, dá pause, bebe uma água, volta a assistir de novo, tá ok? Então é isso aí, até amanhã, às 10 da manhã. Desculpe pelo atraso de hoje, foram problemas técnicos aqui em casa. Até amanhã, 10 horas da manhã, terceiro ano do ensino médio. Um beijo gordo. Tchau.